gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Mateus 16, versos 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19, 2 versículos apenas. E nós vamos começar falando sobre uma das virtudes da igreja. A igreja é poderosa. Então nós não devemos esquecer dessa virtude da igreja. É claro que em Cristo Jesus, é claro que pelas dádivas de Deus, mas a igreja é poderosa, irmãos. E nós vamos analisar um pouquinho de como é esse poder na igreja do Senhor, como ele é manifesto, como ele é expresso, como a Bíblia mostra a dimensão desse poder. Então Mateus 16, 18 e 19, está escrito o seguinte: também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós vamos meditar e pensar um pouquinho mais no verso 18. E principalmente nessa parte em que é Jesus que está falando para Pedro. Jesus fala: te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, essa portas do inferno aqui, nada mais quer dizer do que morte. A palavra dita para inferno aqui é morte. Então está falando assim que as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja recebeu de Cristo a vida eterna. A igreja recebeu do Senhor Jesus Cristo o poder, irmãos, que nem a morte vai poder contê-la. O pensamento judeu da época, admitia o seguinte, nas palavras de um comentarista. Eles pensavam, os israelitas imaginavam, que o reino dos mortos era como que uma fortaleza, com grandes muralhas, ferrolhos, portas com ferrolhos enormes, e que nenhum dos mortos, ao entrar nessa fortaleza, poderia sair. Quem passou por esses portões era mantido preso, acabou a existência. Na morte, no Hades, no inferno. Nenhum finado retornava dessa fortaleza trancada, que era chamado Reino dos Mortos, às portas do inferno. Agora acontece o seguinte: depois que os portões fechavam-se, para sempre os falecidos ficavam presos ali. Mas existe uma exceção. Então a exceção, qual foi? Jesus Cristo. A morte, esses portais da morte não conseguiram conter, segurar Jesus Cristo, porque ele rompeu em vida. E uma vez que ele rompe em vida, ele está vencendo a morte. Ele está vencendo a sepultura. Ele está vencendo o inimigo. Ele está vencendo o reino dos mortos. O reino dos mortos não puderam deter a Jesus Cristo. Teve que devolvê-lo à existência, à vida. Com ele também, então, o que acontece? A sua comunidade, a igreja, não poderá ser mantida por essas portas da morte. A morte, então, foi vencida, pois foi-lhe dada a vida eterna para a igreja. Então, o que a gente quer dizer quando com a igreja sendo poderosa? A gente quer dizer que há um poder na igreja, um poder de vida, um poder dado por Cristo tão grande, que nem mesmo, irmãos, nem mesmo a morte poderá vencer a igreja. Nem mesmo o poder da morte, nem mesmo os grandes ferrolhos desse mundo dos mortos poderão nos segurar, porque a igreja é poderosa. Em outras palavras, o poder que está na igreja é muito mais forte do que o poder da morte para segurar essa igreja. Agora é interessante que nós estamos analisando um poder que vence a morte. Quem pode o mais, pode o menos. Se nós, como igreja, podemos romper a morte e vamos ser vitoriosos sobre a morte, quem pode o mais, pode o menos. Imagina coisas menores, irmãos. Imagine o poder da igreja vivendo para Cristo. O poder da igreja, quando Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. O poder da igreja, quando Deus fala que nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem
o inferno nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a igreja é uma igreja que nós precisamos enfatizar suas virtudes também. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar do processo que passamos de aperfeiçoamento, há um povo de Deus, irmãos, na face da terra. Há um povo que cultua o Senhor com legitimidade. Há um povo que proclama o nome do Senhor. Há um povo que ama o seu Deus. E há um povo que é abençoado com poder para viver e testemunhar da vida cristã, irmãos. Há um povo que tem o poder de Deus para agir na terra. Amém? Então isso é visto, de certa forma, nessa confissão de Pedro e nesse diálogo de Jesus Cristo. Quem pode até romper com o último inimigo, que é a morte, é uma igreja poderosa para demais coisas. A Bíblia diz que nós receberíamos, a igreja, melhor dizendo, receberia poder ao descer sobre ela o Espírito Santo, para ser testemunha em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Sabe como é que quando a gente consegue testemunhar, irmãos? Quando a gente tem poder de Deus. Quando a gente consegue ser igreja de fato, quando a gente tem o poder de Deus. E nós não podemos nos esquecer que esse poder foi dado à igreja. A igreja é uma igreja poderosa e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Martinho Lutero, ele falava assim, no modo mais amplo ainda. As portas do inferno, e eu entendo isso como uma aplicação até de Martinho Lutero. Ele falava assim, as portas do inferno significa uma cidade e o seu poder. Por conseguinte, aqui as portas, então ele está falando aqui, eu estou entendendo, trazendo para a igreja uma aplicação aqui. As portas do inferno significa todo o poder do diabo e seu séquito, como reis, príncipes deste mundo, que precisam todos opor-se à rocha e à fé. Porém, o consolo que nós temos é este. Ainda que os cristãos tenham que deixar para trás o corpo e a vida, nós somos vencedores. As portas do inferno não serão vitoriosas, mas a vitória será dos cristãos, pois a igreja é um batalhão em prontidão e uma guerreira heroína que luta até mesmo contra as portas do inferno e que vence, irmãos, e triunfa e governa contra o pecado, contra a morte, contra o causador de ambas essas coisas, a saber, o diabo. A igreja, irmãos, então ela é poderosa, irmãos, para vencer a morte e para vencer o inimigo e para vencer o diabo e para vencer toda a oposição do inferno, segundo essa aplicação. Nós precisamos, como igreja, compreender que a igreja não vai sucumbir, irmãos, porque ela é poderosa em Deus. É uma igreja, irmãos, que vocês sabem a história da perseguição da igreja. Já teve épocas em que reis se levantaram e falaram que não iriam deixar um cristão sequer de pé. E que não ia deixar nenhum mais desse escrito por aí, publicado, a Bíblia Sagrada. Houve época no século XIX na Europa em que se queimavam Bíblia em praça pública, em enormes fogueiras. Em que as pessoas falaram que o cristianismo ia ser aniquilado. E o cristianismo, a religião do Senhor Jesus Cristo, fiel, ela está aí até hoje. Porque a morte não vai deter. Ou nas palavras de Martinho Lutero, nenhum dos inimigos, nenhum demônio e nenhum dos seus soldados e nenhum da milícia e nem o mundo inteiro em oposição à igreja poderá fazer com que ela sucumba, irmãos, e que ela pereça e que ela morra, porque o Senhor deu poder para a igreja vencer. O Senhor deu poder para a igreja vencer principados e potestades, promover sua palavra, promover libertação no poder e autoridade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Samuel Costa, um teólogo brasileiro, escreveu um livro muito interessante sobre o pastor e igreja, e foi presenteado pelo irmão Vladimir com esse livro. Obrigado, Vladimir. E ele diz o seguinte sobre a igreja, sobre esse ponto do poder da igreja. Apesar dos escândalos, das traições, das divisões, das denúncias espúrias,
é preciso ter consciência de que a verdadeira igreja do Senhor continua viva e operosa. Sim, há um povo de Deus eleito que continua em frente, a despeito de toda apostasia, de toda maldade. Ela continua produzindo vida em Cristo Jesus aonde quer que ela passe. Essa igreja é poderosa, ela marcha sobre a terra confiante no seu Senhor. Nada a abala, nada a faz parar. Não houve nem haverá qualquer tipo de sistema político mundial que a detenha. Por isso, o melhor a fazer é juntar-se a essa igreja, porque Deus enviou o seu Filho amado por ela. O melhor a fazer é juntar-se a essa igreja. É juntar uma igreja, a juntar-se a igreja que é triunfante. É uma igreja que vencerá, irmãos. É uma guerra que é vencida, irmãos. E é uma igreja que tem poder, tem coragem e vai avante, irmãos. Imagina a coragem, irmãos. Imagina a coragem. Tem milhares de missionários que, se tivesse recurso e condições, eles iriam hoje, para regiões de Irã, Iraque, Afeganistão, Síria, locais dominados pelo islamismo, totalmente avesso aos cristãos, que matam e perseguem os cristãos duramente, uma taxa de 100 mil mortes de cristãos por ano. E a igreja não tem medo, irmãos. Hoje à tarde eu estava pensando, será que eu, Vladimir, teria coragem de sair daqui para ir pregar num ambiente desse, em que minha cabeça estaria a prêmio, com certeza, e se me pegasse eu seria morto? Será que eu, Vladimir, teria coragem? Às vezes a gente pensa assim, como é que pode ter doido que sai do Brasil e vai lá para a Síria, no meio de bomba, que vai lá para o Irã agora pegando fogo o negócio, que vai para a Coreia, irmãos. Tem cristão que vai para a Coreia do Norte, um dos países, talvez, pelo menos por um tempo, foi o país que mais perseguiu o cristianismo. Estava lá o top número 1, lá do Portas Abertas, do ranking. Países hostis à fé cristã. Coreia do Norte. Eu não sei se ainda está em primeiro lugar. Tomara que não seja vitorioso. Tomara que não tenha esse pódio, né? É um pódio que ninguém quer. Mas estava lá o maior país de perseguição cristã, irmãos. Matavam mesmo. E tem crente que vai para lá, irmãos. Imagina que coragem é essa. Da onde vem essa desenvoltura? Da onde que vem esse poder, irmãos? De ir lá para Bagdá e pregar o evangelho. O poder vem de Cristo, irmãos. O poder vem de Deus. É uma igreja poderosa que vai marchar, irmãos. A igreja nunca temeu perseguição. Nunca temeu a morte, irmãos. Nunca temeu a morte. Quanto mais perseguiram a igreja, na verdade, mais ela cresceu na história. Os irmãos conhecem a história. Época de Roma, época do Coliseu, em que jogavam cristãos para serem comidos por bestas, por leões, por animais selvagens e servir de espetáculo. Que penduravam as pessoas no poste, matavam elas e queimavam, incendiavam para servir de tocha humana para clarear a noite. Mas a igreja nunca teve medo, irmãos. Pelo contrário, o texto bíblico fala que os apóstolos disseram assim, quando viam a perseguição do sinédrio, dos judeus: pare de fazer isso, senão nós vamos encarcerar vocês, bater em vocês, maltratar vocês. E os apóstolos: importa-nos obedecer à voz de Deus do que à voz de homens. Jesus falou: não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Tema antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. O nosso temor tem que estar no lugar certo. O nosso temor não é a homens, nosso temor é a Deus. A igreja é uma igreja corajosa, irmãos. Amém? A igreja é uma igreja que tem coragem. Depois, outra virtude da igreja. Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo 3,
de 14 até 15. 1 Timóteo capítulo 3, uma carta que Paulo escreve a Timóteo, dando algumas orientações a esse jovem pastor. E nessa carta, ele alerta Timóteo acerca da igreja. Ele fala algo interessante sobre a igreja. Nós vamos pegar só esse recorte. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Está escrito o seguinte. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A virtude da igreja: a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna significa, ou a mentalidade dessa palavra, o significado dessa palavra, era um pilar daqueles enormes que sustentavam uma grande casa. Baluarte era um fundamento, era uma pedra de esquina, era um alicerce bem feito. Hoje seria uma sapata. É um fundamento, em cima dele a coluna. Irmãos, a igreja, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, irmãos. Numa época de extremo relativismo, numa época difícil, que o povo chama até de uma época pós-verdade, em que ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado, quem está com razão, quem não está, o que é verdadeiro e o que é falso. Numa época de extrema confusão, a Bíblia diz que a igreja é a coluna, é o sustentáculo da verdade. O apóstolo João chega a dizer em 1 João 5, 21, e estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele fala, nós estamos no verdadeiro, nós estamos na verdade, nós proclamamos a verdade, nós somos os guardiões da verdade nesse mundo, irmãos. E a pergunta é, e se nós titubearmos e vacilarmos e balancearmos, o que vai ser da verdade? Se a Bíblia diz que os guardiões da verdade nesse mundo é a igreja, e se a igreja não tiver firmeza, postura sobre aquilo que crê, sobre aquilo que acredita, sobre a verdade, o que vai acontecer com o mundo? Somos nós, irmãos, que devemos ensinar a verdade. Somos nós, igreja, que portamos a verdade de Cristo. E a gente não tem que ter medo disso e achar que isso seja ofensivo, ou cair na onda do mundo e ter medo de se falar de uma verdade com convicção. O mundo é bem legal as coisas. Olha só o paradoxo. No mundo, você é a pessoa mais genial se você diz que você é um eterno perseguidor da verdade. Você é um crítico e você busca e você pesquisa porque você quer a verdade. Então você, opa, bacana, você é um perseguidor da verdade. Uma pessoa que busca, que critica, que quer encontrar a verdade da coisa. O mundo aplaude isso. Mas no dia que você encontrar a verdade, o mundo vai te odiar. Interessante. O mundo aplaude quem busca, mas nunca vai reconhecer quem encontra. Se você falar, encontrei a verdade, e a pessoa fala, ih, que metido, é dono da verdade agora? Você é o dono da verdade? Ih, bam, 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 hein? Nossa, achou a verdade agora. Mas não é um paradoxo? Se você fala que é um buscador da verdade, você é aplaudido. Mas você não pode encontrar a verdade. Mas a nossa Bíblia diz assim, eu sou o caminho, Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, eu sou a verdade. Existe uma verdade que deve ser dita, irmãos, porque existe uma cegueira que também alcança muitos. E diante da cegueira, diante das vendas, a gente precisa iluminar o mundo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos iluminar as pessoas com a verdade do Evangelho. Proclamar a verdade de Cristo com poder e autoridade. Porque a igreja é o baluarte da verdade. Não se esconder da verdade.
não ofuscar a verdade, não temer falar da verdade, irmãos. Mas nós somos os portadores da verdade. Amém? O mundo precisa da verdade. É como se tivesse ofuscado, é como quase aquele filme do Matrix. Todo mundo vive na Matrix, na ilusão. É preciso tomar um comprimido e sair dessa realidade utópica e encontrar a realidade, irmãos. A realidade de fato, a verdade de fato das coisas, ela é oculta para o homem do mundo, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Nós acreditamos ou não nisso, cegou o entendimento das pessoas. E as pessoas vivem cegas, pairando no mundo de fantasia, um mundo de Alice dos Países das Maravilhas. E não consegue enxergar o que está por trás disso. Porque falta descortinar com a verdade e rasgar o fim último do homem. O motivo da nossa existência. O reino espiritual, céus, infernos, poder de Deus. É preciso rasgar isso para as pessoas verem. É o evangelho da verdade que faz isso. É o evangelho que mostra, esse mundo está entesourado para juízo. O mundo fala, esse mundo é para nós vivermos. E nós vamos buscar alternativas. Nós vamos pesquisar em Marte, em Vênus, em qualquer outro planeta. Nós vamos nos perpetuar com o nosso poder. E a Bíblia fala, esse mundo está entesourado para juízo. Esse mundo fala, comamos, bebamos e nos divertimos que amanhã morreremos. Deus fala, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E para onde é que tu vai? Esse mundo a gente quer ser arrogante, orgulhoso. Deus fala, seja humilde, não seja bobo. Porque os humildes que herdarão a terra. E nós às vezes teimamos e pagamos para ver. Esse mundo cultua o Deus Mamon, o Deus das riquezas. E busca enlouquecidamente por riquezas, bens e propriedades. Deus fala, não é possível servir a dois senhores. Ou você serve ao Mamon, ou você serve a Cristo. E aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E se o teu coração estiver nos tesouros dessa terra, a traça vai corromper e a ferrugem vai estragar e o ladrão vai roubar. Nós precisamos rasgar, irmãos, com a verdade, com o evangelho, com poder e autoridade, porque a igreja é o baluarte da verdade, é a coluna, é o sustentáculo da verdade. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos titubear, vacilar, tremer. Nós precisamos saber da verdade e ter propriedade da verdade, irmãos. Sabe um problema que às vezes a igreja vive? Ela tem um problema e ela vai atrás da verdade no mundo. Ela tem um problema no seu casamento e ela vai buscar a verdade em outra parte. Ela tem dúvidas quanto a um proceder político adequado, ela vai buscar nos políticos uma suposta verdade, ou informação, ou como devem ser as coisas. Ela tem dúvidas sobre o culto, ela vai perguntar para o religioso, para o budista, para o espírita, para o místico. A verdade é que a igreja que é o sustentáculo da verdade, irmãos. Eu fico louco que às vezes o mundo está definindo quem é Deus e a igreja fica calada. Quem deve ensinar quem é Deus é a igreja, irmãos. É nós que conhecemos o nosso Deus, o único e verdadeiro. Somos nós que ensinamos quem é Deus para o mundo. Não por orgulho e vaidade, mas Deus levantou, foi a igreja para pregar o evangelho. Nós é que temos que ensinar, irmãos. Às vezes nós estamos sendo doutrinados pelo mundo, chega no trabalho, o nosso colega mundano nos doutrina. Estou passando por uma dificuldade no meu casamento, o colega mundano vem lá, faz isso, faz aquilo outro. Deve ser o contrário, irmãos. O meu Deus, o meu Senhor, nos abençoou com entendimento para saber como viver, meu amigo.
casamento é assim, assim, assado. Não, vamos ali, vamos acolá, adorar a Deus assim, assim, e dessa maneira e dessa outra maneira. Não, amigo, o Senhor nos revelou como Ele quer ser adorado. Nós é que ensinamos, a igreja é quem ensina. Abra a revista e leia, o antropólogo fulano de tal diz, Deus é assim, assim, assado. Com que autoridade, irmãos? E a igreja está lendo revista e acreditando que o antropólogo está inventando acerca de Deus. Deus é assim, Deus não pode ser dessa maneira. Deus é um Deus assim, assim, assado. E aí você pega uma matéria cheio de antropólogos, cheio de cientistas, cheio de pesquisadores, e todo mundo falando como é Deus. Pergunta é, foram olhar na Bíblia quem é Deus? Porque se não foi, para mim não vale nada. Uma certa vez um amigo meu falou assim, eu coloquei um texto da Confissão de Fé de Westminster falando sobre Deus. Deus é infinito, bondoso, onipresente, onipotente, onisciente, todo uma definição baseada em textos bíblicos. Ele fala assim, interessante, mas essa assembleia reuniu somente pastores e somente calvinistas. Então é claro que a definição de Deus de vocês, ou baseada nesse texto, é muito limitada. Onde estão os antropólogos? Onde estão os sociólogos? Cadê a opinião dos psicólogos? Cadê a opinião dos engenheiros? Cadê a opinião dos físicos? Cadê a opinião da física quântica? Cadê a opinião desse povo a respeito de Deus? Esse é o pensamento do mundo, irmãos. Deus vai sendo construído aqui. A opiniãozinha de uma, a opinião de outra, a opinião de outra. Não tem firmeza, não sabe o que é Deus. E às vezes a igreja compra isso. Um teólogo liberal aí, uma vez falou assim, nós não podemos mais aprender de Deus na nossa época, se não estudarmos física quântica e não considerarmos os avanços da física quântica. Eu falei, mas que besteira. Eu não consigo aprender Deus e saber quem é Deus sem a Bíblia, meu amigo. Sem a Bíblia. Sem física quântica. Eu vivo muito bem, até porque eu não sei também nada de física. Até porque eu também não sei muita coisa. Que bobeira. Se eu for esperar, imagine se for esperar aprender alguma coisa de Deus quando você aprender física quântica. Não, porque a física quântica, ela desvenda mistérios da luz, da escuridão, do buraco negro, não sei das quantas, da curvatura, não sei do que. Meu amigo, a Bíblia aqui é mais clara. Deus é nosso Pai, que está no céu, que deve ser santificado, glorificado. Deus que criou tudo, céu e a terra. Criou até esse negócio aí de física quântica aí, para vocês depois estarem endoidando aí. Meu Deus é que fez todas essas coisas. Isso é importante para eu saber. E eu sou filho dele, servo dele, e me prostro para adorar e cultuar o meu Deus. E esse Deus tem um filho e mandou para morrer pelos pecadores. E se você não se confessar os seus pecados a Jesus Cristo, você vai para o inferno ainda com a sua física quântica e tudo. Não crê em Jesus Cristo não, para você ver. Fica inventando aí um monte de coisa. Jesus, amigo, filho de Deus, veio e morreu, é verdade isso, pelos nossos pecados. Isso é Deus, isso é o plano da salvação. Arrependa-se enquanto é tempo. Fica esperando por física quântica aí, para você ver o que vai acontecer. A igreja é que tem que ensinar o mundo, irmãos. A igreja é que tem que ter força, autoridade e convicção, não murchar, baixar a cabeça e deixar os outros ensinar a gente o que deve ser feito. Ensinar a igreja o que a igreja deve ser. Não, não e não. Nós somos a coluna da verdade, o sustentáculo da verdade. A Bíblia é que está falando isso. Se a Bíblia não falasse, mas é a Bíblia que está falando isso e dando essa autoridade. Para a igreja pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. Pergunta é, temos vivido com essa consciência de que somos representantes da verdade última, com poder e autoridade, irmãos? Ou temos nos calado diante de oposições ou diante de outras argumentações, definições, etc. A igreja não pode temer, irmãos, e nem se esconder. A igreja tem que se posicionar como coluna e sustentáculo
da verdade, em nome de Jesus. Olha que bela virtude, e às vezes a gente perde isso. Nós, irmãos, nós estamos vivendo a verdade, irmãos. Olha que coisa bela isso para a igreja. Nós temos poder, irmãos. E às vezes a gente clamando, suplicando, Senhor, nos dá poder. Deus diz que já deu poder à igreja. Vamos clamar e ter fé no Senhor. A igreja tem poder para fazer a obra do Senhor. A igreja é a verdade de Cristo, é a coluna e o sustentáculo da verdade. A igreja é indestrutível. Outra virtude da igreja. É indestrutível, irmãos. Pode machucar, pode matar fisicamente, mas ela não perece. A igreja é viva e indestrutível por uma razão simples. O mesmo Deus soberano, onipotente, onipresente, o Criador de todo o universo, de todo o firmamento, redimiu e resgatou essa igreja e transportou ela das trevas para a luz e a fez noiva do seu Filho amado, o qual se sacrificou por ela. Você acha que esse Deus vai deixar essa igreja ser destruída? O mesmo Deus que tem todo o poder, que fez os céus e a terra, ele vai deixar essa igreja ser destruída? Não, irmãos. Aquele que mantém o universo de pé, é esse que mantém a igreja de pé também, viva e indestrutível. Mesmo ela passando de novo por ataques, por sofrimentos, por perseguições. Ela pode sofrer até o final, mas não vai ser destruída. Não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Tem uma visão, eu vou ver se eu acho o texto agora, irmãos. Lembrei agora de Apocalipse. Vamos entrar no Apocalipse lá. Tem uma visão meio que um pega, não pega, pega, não pega. O diabo querendo destruir a igreja. E a visão apocalíptica é, a igreja sobrevive. É aquela visão da mulher que dá luz, a mulher que dá luz, a mulher e o dragão, capítulo 12 de Apocalipse. Assim, lembrei desse texto, vamos ver o que esse texto pode nos falar sobre a igreja ser indestrutível. Vamos ler lá rapidinho, Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nela se sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os 7 anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor desse mundo. E foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida, pois alegram-se. Por isso alegrem-se os céus e vocês neles habitam. Ai da terra e do mar, porque o diabo foi lançado até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar,
aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como que um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí continua e continua. Mas não venceu, irmãos. Eu falei, é um pega, não pega, pega, não pega, mas não venceu, irmãos. Não destrói a igreja. É claro, não fique assustado com esse dragão, com essas cabeças, com esse chifre. Não fique muito assustado, mas é uma visão espiritual da perseguição do inimigo à igreja. A igreja, a mulher que deu à luz a Cristo, que fez sua obra e foi aos céus, mas depois ficou. E olha, que ela é protegida. Ela vai para o deserto, ganha asas de águia e voa. Ela escapa e o Senhor está livrando, e está livrando, e está livrando. Por quê? Não importa a perseguição, a igreja é indestrutível. Amém, irmãos? A igreja é indestrutível. Essa é a terceira virtude. Vamos passar para a última virtude, até porque nós temos a ceia ainda. A última virtude, o que a igreja é, irmãos? A igreja é operosa e ousada. Ela opera, ela age, ela faz, ela trabalha. Igrejas sem ousadia são igrejas incrédulas, ensimesmadas, que são irrelevantes, que não têm coragem de sair, que têm medo de sair, entre aspas, têm medo de dar cara a tapa, irmãos. O apóstolo Paulo tinha essa confiança, ele falou assim, tendo pois tal esperança, servimos-nos ousadia no falar. Ele fala lá em 2 Coríntios 3,12. Nós nos servimos de ousadia no falar. Era ousado para falar, ousado para comunicar o evangelho, ousado para dizer a verdade do Senhor. O apóstolo, quando estava em Corinto, ele sofria grande resistência e perseguição. E o que aconteceu? Ele teve uma visão numa noite. E na visão o Senhor lhe disse o seguinte: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muita gente nessa cidade. Não temas, mas fales. E aí Paulo ficou mais 1 ano e meio em Corinto. Não temes. Não devemos temer, irmãos. Devemos ser ousados. Ousado é aquele assim, um passo a mais. É um pulo a mais. É um algo mais, irmãos. É ir avante. É quando falar não pode cultuar a Deus, como falaram para Daniel, não podia orar. É ir lá e se prostrar e orar, irmãos. É quando falaram assim para Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês têm que se curvar, e se não se curvar, vão ser lançados numa fornalha acesa e vão morrer queimados. Eles falaram assim, não vamos nos curvar. É ser ousados, irmãos, é avançar destemidamente. É pregar onde ninguém quer ouvir. Pregar o evangelho para quem tem o coração aberto é fácil. Pregar o evangelho onde você é rechaçado, onde você não é bem-vindo, aí é difícil. Falar com o irmão, ter ousadia de conversar com o irmão, que a gente às vezes chama de se intrometer, é ter ousadia, é necessário às vezes, irmãos. Às vezes o irmão está passando necessidade, problema, e é necessário ousadia. Não, tem vergonha, tem timidez. Será que eu devo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu posso? Será? Faz, irmãos. Nós devemos fazer, irmãos. Com ousadia a obra do Senhor. Em nome de Jesus. A igreja é uma igreja ousada na palavra. Pregue em tempo e fora de tempo. O que significa esse fora de tempo? É ser ousado. É pregar onde não se está
esperando ouvir-se uma mensagem. É ser ousado no Senhor. Isso é uma qualidade da igreja, irmãos. A igreja é operosa, é trabalhosa. A igreja de Tessalonicenses, Paulo fala assim, olha, a fé de vocês reverberou aqui, ó, pela Macedônia, por essa região aqui. Todo mundo está falando do que vocês estão fazendo. Porque vocês são operosos na fé. Vocês são dinâmicos. Vocês acolhem, vocês pregam, vocês evangelizam, vocês discipulam, vocês têm comunhão. Como muitos não têm ainda. A operosidade está sendo ouvida à distância, irmãos. Amém, irmãos? É sonho nosso, irmãos, Igreja Batista, ser conhecido da operosidade da nossa fé, irmãos. De repente a igreja ser conhecida na cidade, eles são operosos, fiéis, piedosos, que trabalham com fidelidade no Evangelho do Senhor, são trabalhadores, são ousados, uma igreja ousada, uma igreja que levou o Evangelho onde ninguém levou, que falou onde ninguém teve coragem, uma igreja ousada, que falou para todas as pessoas e todas as classes de pessoas, falou para o mendigo, mas falou para o rico, falou para o iletrado, mas falou para o doutor, falou para o cidadão, mas falou para o presidente. Eles entraram na universidade, eles entraram nas escolas, eles entraram nos hospitais, eles entraram na favela, eles entraram no 4 de janeiro, eles entraram na Zona Leste, eles entraram no centro, eles entraram no Três Marias, eles foram lá à Comunidade Esperança, eles tiveram coragem, eles pregaram para drogados, eles pregaram para quem ninguém acreditava e ninguém tinha coragem. Eles foram operosos na fé. Porque essa é uma característica da igreja, irmãos. Ser operosa, irmãos. E ser destemida, irmãos. Ousada. Amém? O que fica de lição para nós devemos ter e viver, irmãos, essas virtudes que a igreja tem. Nós devemos viver essas virtudes. Não é uma coisa surreal. São virtudes para a igreja viver. Quais são essas virtudes? Só relembrando. A igreja é poderosa. Vivemos o poder de Deus, irmãos. A igreja, o segundo ponto foi, a igreja é coluna e baluarte da verdade, poderosa, coluna e baluarte da verdade. A igreja é indestrutível e a igreja é operosa e ousada. 4 grandes virtudes. É claro que nós temos muito mais, mas 4 grandes virtudes da igreja, para ser nossa, para nós sermos isso, em nome de Jesus. Amém.